É o seguinte, hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal e muito importante para você. Você que está assistindo aí, em primeiro lugar dê o seu like e se inscreva no canal e também faça comentário para que nós possamos trazer outros assuntos legal e importante. Show de bola, valeu? É o seguinte, você sabia que existem tipos de crente dentro da igreja? Pois é, nem eu sabia. Mas eu quero falar um hoje e que você aprenda sobre ele. Eu quero falar sobre o crente camaleão. O que é isso? É aquele tipo de crente, é aquele que muda de acordo com o ambiente. Ou seja, é aquele tipo de cristão que eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Por exemplo, ele muda de acordo com o ambiente onde ele está. Se caso ele vai para uma igreja, que a igreja é pentecostal, ele vira pentecostal. Ele pula, bate palma, fala em línguas, reteté, fogo puro, gosta de corinho de fogo. Se ele vai para uma igreja tradicional em que não fala em línguas, que não pula, não bate palma, é só aquela adoração, e assim ele fica desse mesmo jeito, ou seja, de acordo com o ambiente é ele. Mas eu quero falar sobre o crente camaleão de estimação do pastor ou da liderança. O que é isso? Essa mensagem aqui, em primeiro lugar, eu quero só alertar, não é uma mensagem direcionada para atacar ninguém. É apenas para explicar que existem tipos de crente assim dentro da igreja. Ok? Então eu quero falar sobre o crente camaleão de estimação do pastor. É aquele crente que vive debaixo da autoridade pastoral ou da liderança. Mas você pode me perguntar, mas Max, que problema tem nisso se caso realmente a Bíblia diz que os membros, as ovelhas têm que seguir seu pastor, têm que ser obediente ao seu pastor? Concordo com você, concordo com o que a Bíblia diz. Na verdade, a Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e a nossa regra de conduta, mas não é bem isso que eu quero trazer aqui. O que eu quero falar é que o crente camaleão de estimação do pastor é aquele que ultrapassa a Bíblia para obedecer a homens, ou seja, ele muda de acordo com o ambiente, mas ele não é aquilo que a Bíblia diz que ele tem que ser, ou seja, ele muda de acordo com a opinião dos outros e, como é de estimação da liderança do pastor, ele faz tudo que o seu líder ou pastor manda. Por exemplo, se um grupo, ele está no grupo e o povo vai decidir, cara, é o seguinte, nós vamos fazer umas vestes, uma farda para o departamento, para o conjunto. Aí todo mundo diz assim, rapaz, nós queremos a cor azul. Então todo mundo escolhe azul. Só que acontece que não foi passado para a liderança, para o pastor. Então, quando o pastor chega e diz o seguinte, gente, eu não quero que a cor seja azul, eu quero que a cor seja verde. Então, esse crente camaleão, o que é que ele vai fazer? Eu tô contigo, pastor. Então, é o seguinte, gente, vai ser verde e acabou. Ou seja, ele nem questiona o porquê. Gente, existem coisas que nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque esse tipo de cristão dentro da igreja é perigoso, muito perigoso. Por quê? Porque esse tipo de cristão, ele muda por causa da sua liderança. E eu fiquei observando uma coisa importante, que por que é perigoso? Porque existem muitos líderes e pastores que trazem costumes, tradições, misticismo dentro da igreja, que não é correto. A Bíblia não permite a igreja participar e nem pregar. Então esse tipo de crente camaleão, por ele ser de estimação do pastor e da liderança, o que é que ele vai fazer? Ele recebe tudo que a liderança manda, ele recebe tudo que o pastor manda. Então ele é um propagador do que o pastor fala. Então ele ultrapassa, ele passa até por cima da Bíblia Sagrada. Então é importante a gente ter esse cuidado. Se nós não vigiarmos, nós também poderemos cair nesse mesmo erro. Então, crente camaleão de estimação do pastor, ele é perigosíssimo. É o conhecido e chamado, desculpe, baba-ovo. Baba-ovo, essa é a verdade. Então, tome muito cuidado. Então, o apóstolo Pedro, uma certa vez ele pregando, ele disse o seguinte, ele falou que
importa que nós obedeçamos aos homens ou a Deus. Então, a minha conduta de fé, a minha regra de fé, não pode ser a minha liderança. Eu tenho que respeitar a minha liderança, eu tenho que obedecer a minha liderança? Sim, é bíblico, com certeza. Mas quando a liderança, quando o ministério pastoral, ele ultrapassa, ele quebra as leis bíblicas, aí eu tenho que mudar de posição, tenho que mudar de ideia, porque a minha regra de fé é a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa mensagem, dê o seu like, compartilhe e também se inscreva no canal e faça o seguinte, pode comentar